Bom dia, me chamo Diácono Ivanildo, aqui está a minha esposa, a Diaconisa Rose, aqui está o nosso amigo André. Ele vai falar um pouquinho do que aconteceu, resumidamente, porque no domingo ele vai dar o testemunho completo, em nome de Jesus, do que Deus fez e o motivo por ele estar hoje aqui. Pode falar, meu filho. Bom dia, Pai do Senhor. Meu nome é André. Eu estou aqui para falar um pouco da minha história, da minha trajetória até aqui e falar o que acontece com o membro da igreja quando ele é rebelde, quando ele não ouve a direção que o seu líder está dando, o que o pastor está te instruindo, por você ser cabeça dura para ouvir quando ele fala que você tem que dizimar, quando você tem que ser fiel a Deus. E desde lá de trás, Satanás ele sempre teve sede na minha vida, que desde a minha infância, com 15 dias de nascido, meu pai botou uma mulher dentro de casa e essa mulher ela quase me matou pelo umbigo, cuidando do meu umbigo. Era uma amante dele. Então, a minha vida foi se passando, eu fui crescendo, passei por muitas situações difíceis, de morar dentro de um barraco de madeira, sem porta, sem banheiro. A minha infância foi muito difícil. Eu nunca tive oportunidade de estudar, eu não tenho estudo, eu não sei ler, não sei escrever, mas sempre tive perseverança que um dia eu ia conseguir. Sempre fui batalhador, me tornei cozinheiro profissional, mesmo sem ter estudo, sem fazer curso. E minha vida foi se passando, eu aprendi a beber, conheci várias pessoas, vários amigos, né, entre aspas, que sempre estavam ali no churrasco, para bebedeira, mas nunca para me dar uma palavra de força, para me poder me levantar, para poder parar de beber. Eu me relacionei com a mãe dos meus filhos, tive 2 filhos maravilhosos que ela me deu, e sendo que na minha vida eu nunca tomei aquela postura de chefe de família. Eu sempre gostava de farra, de bebedeira, mulheres, eu não respeitava, até que um ponto ela não aguentou e ela foi embora. Ela levou tudo de dentro de casa. Então, ali eu achava que ia ser um ponto que eu ia botar minha cabeça em ordem e ia parar, né? Batalhar, parar de beber, parar de não. Só que a minha vida foi tudo pior. Eu conheci mais pessoas, mais amigos, eu comecei a beber mais, eu comecei a beber mais cerveja, eu comecei a entrar na cachaça, certo? E até o ponto de me relacionar com outras mulheres, e uma dessas mulheres, ela queria viver comigo, queria casar comigo, e eu não gostava dela, não quis. Então essa mulher, ela começou a me queimar na macumba, começou a fazer trabalhos para mim, e eu não sabia, sendo que a minha vida começou a ir de mal a pior. Eu estava cavando já ali meu poço, cavando mais o meu poço, e até um dia que eu recebi uma ligação de um amigo, né, me pedindo um dinheiro emprestado. Eu fui levar esse dinheiro para essa pessoa. Cheguei lá, estava dentro de um centro e eles estavam usando cocaína. Então ali foi a minha primeira vez que eu me droguei. Eu nunca tive sede de usar isso, nunca, sempre discriminava as pessoas que faziam. Amigos que andavam junto comigo, quando eu vi que estava usando, eu brigava, mas ali aquele trabalho que estava sendo feito já estava começando a fazer efeito nenhum. Você se viciou na cocaína? Eu viciei na cocaína. Naquele momento ali que eu fiz o uso daquilo ali, tudo de ruim dentro daquele lugar ali passou para dentro de mim. Fala um pouquinho, o André. André não é. André, um pouquinho quando você começou a ter os pensamentos contra a obra de Deus, contra a direção do Espírito Santo através do pastor. Que vinha na sua cabeça? Fala um pouquinho sobre isso. Sempre que o pastor, às vezes, ele me instruía, ele via a minha vida, né? Eu sempre fui uma pessoa muito guerreira, sempre ganhei muito dinheiro, só que nada dava certo para mim. Eu nunca consegui construir nada, eu nunca consegui comprar nada, comprar um carro, comprar uma casa, ou ter móveis novos. Por quê? Ele me instruía a dizimar, a sacrificar,
a ser fiel a Deus. E eu sempre ia contra essas coisas. Você resgatava tudo isso, né? Tudo isso. Na minha mente, para mim, o dinheiro era para ele, porque Deus não usa dinheiro, porque Deus não vai gastar dinheiro, ele quer gastar o dinheiro. E sempre ele ali, rapaz, seja fiel a Deus. Todo dia quando você chegar aqui, você separa o que é de Deus e deixa aqui. Coloca no envelope, não deixa no envelope não, traz para mim, que isso vai passar. E eu sempre, não, se eu não tiver dinheiro, eu não vou trabalhar, eu não vou dar meu dinheiro para o pastor, eu não vou fazer isso. E a minha vida, cada dia, só indo para trás. Depois que você passou a não mais dar o dízimo, a obedecer à ordenança do teu pastor, a sua vida passou a ser uma maravilha, não foi? Depois que eu passei a obedecer... Não, depois que você parou de dar o dízimo, sua vida cresceu de vento e popa, né? Eu cheguei a ter 3 pontos no centro da Pavuna, ter 4 funcionários trabalhando para mim, uma carroça aqui no lote 15. Depois daí, tudo desandou. Perdeu tudo? Eu perdi tudo, eu perdi os 3 pontos, perdi 3 pontos na Pavuna, eu perdi a carroça do lote 15. A carroça que eu trabalhava, um dos pontos que ficou comigo, eu tive que vender para pagar a dívida. Eu cheguei a ficar devendo 2 meses de aluguel de R$ 1.200. Fiquei devendo 4 cestas básicas, que uma delas eu peguei para ajudar pessoas, né? Cheguei a ficar devendo Casa do Milho, mais de R$ 600. E ao ponto extremo que eu cheguei, aqui quem sabe quem é dever a um agiota? Eu cheguei a ficar devendo 5 agiotas. 5 agiotas? 5 agiotas. Tudo depois que você começou a rejeitar a direção do Espírito Santo através do teu pastor. Sim. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que ficou sua alma? Como é que você estava em relação ao pastor? Quando eu te encontrei um dia, você estava muito chateado ali na descida do monte ali. Como é que você estava? Espiritualmente, emocionalmente? Mas eu estava destruído, eu estava angustiado, eu estava com ódio. Estava com muito ódio? Muito ódio. Sempre quando vocês falavam dele para mim, eu sempre rebatia. Eu não passava mais na porta da igreja, eu desviava o caminho pela descida ali. Quando alguém vinha falar dele para mim, eu falava, quando eu saí daqui, quando eu me desviei, eu falei, eu não vou nunca mais entrar dentro daquela igreja. Eu só vou um dia, eu posso até voltar, mas se ele vir até a mim e me pedir perdão pelos nossos desentendimentos, que na minha mente, quem achava que estava errado era ele. Eu não via erro em mim. Para mim, o errado era ele, porque Satanás ele botava isso na minha mente, botava isso no meu coração. Ele que era o errado. Ele que era errado. Eu falei, eu não vou nunca mais entrar dentro daquela igreja. Posso até entrar, se ele for embora, se ele morrer, eu vou entrar naquela igreja. Tinha desejo de estar, Deus falava, vai para a igreja. Eu não vou, eu não quero. E quando nós ainda não éramos nem diácono nem diaconisa, nós éramos somente os responsáveis do projeto Apoio aos Soldados Feridos. E quando o projeto Apoio aos Soldados Feridos, ele atendeu você pela primeira vez, como é que você estava? Eu fui até a sua casa, eu não tinha direção, a minha mente, como estava devendo tantas pessoas, né? Minha dívida era muito alta, eu já estava ameaçado de morte. E na minha mente, a minha vontade era abrir a minha porta, quantas vezes eu acordei de madrugada, sair andando, ir para um outro estado, ir para um outro lugar e começar a minha vida do zero. Quando eu conheci vocês, eu passei a visão do que estava acontecendo para mim, comigo. E vocês sempre me dando força. Para mim, eu não tinha saído, eu não achava a porta, eu estava dentro de um quarto, trancado, sem porta, sem nada. Depois que eu passei, eu vi a direção que vocês conversaram comigo, que eu tinha que exercitar a minha fé, que eu tinha que sacrificar, que eu tinha que fazer um voto com Deus, que tudo isso ia passar. Perdoar. E eu ainda retrucava, eu falava não. Como pessoas deram 6 meses para vocês, vocês estão aqui de prova, que eu falei, daqui a pouco ele mesmo vai dar um banho de água fria em vocês. Você ainda jogou cal na nossa união, né? E depois que eu passei a voltei para a igreja, eu tomei uma decisão, comecei, vocês me instruíram, eu voltei com a decisão de ter uma mudança. Eu voltei não só para assistir o culto, eu retomei a minha vida com Deus. Eu voltei com os pés do Senhor. Pediu perdão? Pediu perdão?
Só que não tinha, ainda não estava. Tinha coisa que estava me corroendo por dentro. Que eu não estava conseguindo ter paz comigo mesmo. Até o dia que eu cheguei, chamei vocês, fomos lá na sala do pastor, e eu contei para ele tudo que Estava dentro de você. eu fazia. Muitas pessoas tiveram ódio dele. Desviou muitas pessoas Falando mal com dele. o seu testemunho contrário. E essas pessoas, como é que estão agora? Tem ele com maus olhos. Mas com o seu testemunho eles vão se despertar. Tem ele com maus olhos, sendo que eu pedi perdão, eu falei a verdade, eu abri meu coração e ali eu consegui me sentir em paz. Louvado seja Deus. E sendo que as dívidas estavam aí. Eu tinha que me livrar das dívidas. Eu praticamente saí da minha pavuna, praticamente fugido, devendo outros pingadinhos, porque eu não tinha como trabalhar, eu pegava 200 com um, 200 com o outro, para poder trabalhar, chegava na parte da tarde, o agiota levava tudo. Aí eu estava devendo a agiota, ainda devendo aquele. Então quer dizer que você trabalhava, ajuntava e tinha que dar na mão do cidadão. É como aquela palavra que diz, né? Trabalha junto e bota num saquetel furado, né? Então aí se cumpriu essa palavra, né? Sim. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está você agora? O André agora. O que Você aconteceu? contou do André antigo, com ódio, com raiva, querendo ferir, desviou diversas pessoas com seu testemunho. E agora? Depois que você começou a se entregar para Deus, depois que você ouviu a direção de Deus através do pastor, através do diácono Ivanildo, da diaconisa Rose, e fazendo o propósito de ano, o propósito dos 4 leprosos, como é que está agora? Depois que eu comecei a ouvir a direção, eu comecei a entender o que é um sacrifício, o que era o caráter do sacrifício, a minha vida ela começou a mudar. Eu comecei a cair para dentro, não é dizimar e ficar parado esperando que algo vai acontecer. Trabalhar, Você tem que partir para cima. Eu comecei a trabalhar de domingo a domingo, eu comecei a fazer quentinha, eu comecei a fazer doces que eu não fazia para poder, sabe, vender. Novas ideias. Eu, mesmo assim, ainda tinha aquela dívida, o cara queria me cobrar, até um ponto que um dia, um dia que eu falei, eu tinha que pagar aquele cara naquele dia, que se eu não pagasse, era juros sobre juros. De 300 reais ele jogava para 500 reais. Até o dia que eu tentei até pegar dinheiro com alguém emprestado para não deixar de pagar essa pessoa. E vocês me orientaram, calma, isso vai passar. Eu falei, mas o cara vai lá receber o dinheiro, ele tem que receber o dinheiro. Se ele não receber o dinheiro, ele vai tirar a minha vida. E saí daqui, cheguei aqui bem cabisbaixo, mesmo sacrificando, eu recebi uma palavra de força e fui para o meu trabalho. Não fugi, poderia morrer naquele dia, só que Deus fez o mover dele. E ali eu passei a entender que quando a gente acredita, quando a gente confia, Deus é na vida da gente. Naquele dia, eu não tinha o dinheiro do rapaz, nem no dia que eu trabalhei, não consegui juntar. Ele marcou de aparecer lá às 5 horas da tarde. Às 5 horas da tarde, a moto dele quebrou. Ele não apareceu. E eu não consegui juntar o dinheiro dele. No outro dia ele ia aparecer. Eu fiquei lá guardando ele, não tinha o dinheiro completo. Ele, mais um dia, ele não apareceu. Ele só apareceu exatamente no dia que Deus me deu as condições de ter o dinheiro para pagar ele. Amém. Então, é assim que Deus faz. Hoje, eu não devo mais 5 agiota, eu não devo agiota nenhum. Graças a Deus. Toda a minha dívida na pavuna tem alguns pingadinhos, mas a grande maioria eu paguei. Nada de desespero. Não, eu não devo mais nada. Eu não conseguia pagar meu aluguel. Eu tomei a direção da minha casa como cidadão, como homem da casa. Graças a Deus. Eu agora estou de frente novamente à minha casa. Teve momentos que eu não tinha nem como, por mais que eu ganhasse muito dinheiro, eu não tinha nem como comprar comida para dentro de casa. Muitas das vezes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vale a pena você fazer um voto com Deus? Ser fiel. É válido isso? Com certeza. Você fez o voto. O primeiro trabalho que a gente fez aqui foi os 4 leprosos, que nós subimos o Monte do Azeite, que nós subimos 4 montes orando pela vida de vocês. Teve resultado? Teve. Hoje em dia
todo tranquilo, eu não tenho mais vontade de fugir. Agora, Vem pro pastor, né? hoje é o último dia. Eu falei, se não tivesse testemunho, nós íamos parar com esse trabalho de quinta-feira. Esses resultados estão incluídos também dentro desse trabalho, na fé no clamor de Ana. Hoje nós estamos fazendo praticamente o último propósito de Ana. Nós vamos subir o monte essa semana e vamos finalizar semana que vem o propósito na fé de Ana. Deus, ele te honrou, você viu o resultado, vale a pena? Você aconselha as pessoas a fazer a mesma coisa ou você aconselha as pessoas a sair fora dessa? Não, é para continuar, para permanecer, ser fiel ali, porque um tempo atrás uma pessoa falou para mim, pastor, ele sabe quem é, que falou assim para mim assim, cala tua boca, você não tem dignidade de falar nada. Assume o que você está fazendo. Você acha que Deus está se agradando de você? Assume o que você faz e continua fazendo o que você está fazendo. Só que hoje eu tenho uma visão que só os fracos voltam para trás. Só os fracos voltam para trás. Só os fracos desistem. Só os fracos E desistem. hoje em dia eu tenho essa visão com muita luta que eu passei, com muita... Eu gemi, cabeça dura, eu apanhei, mas hoje eu tenho certeza que eu aprendi. E cada dia que passa aqui para mim, dentro esse trabalho de vocês, é um tratamento para mim. E eu estou me libertando, estou crescendo espiritualmente, eu tenho certeza que eu vou começar a subir os montes com o pastor, tenho fé nisso, entendeu? E Deus está transformando a minha vida e eu estou aí, firme, forte, e valeu a pena para perseverar, para continuar, mas dizimou, não fica em casa esperando não, vai trabalhar. Trabalhar. Tem que lutar. Você passou a ser dizimista fiel? Sim. Você cumpriu com o voto, o primeiro voto da primeira campanha? Foi fiel? Fui fiel. Você foi fiel no segundo voto? Fui fiel no segundo E você voto. viu resultados? Sim. Então, aqui está o André, né? Nós estamos fazendo esse trabalho aqui na Rua Viana do Castelo, Assembleia de Deus. na Assembleia de Deus Rocha Eterna, na Rua Viana do Castelo, 176. Todas as quinta-feiras, às 7 horas da manhã. Parque dos Ferreira, Belfor Roxo. Então aqui está o nosso irmão André, dando o testemunho dele. Foi bem resumido, mas no domingo ele vai completar. Que Deus abençoe vocês abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Nós convidamos todos vocês a participar desse trabalho aqui com a gente, não é verdade, Rose? Com certeza, vem com a gente, porque Jesus tem o melhor dele para dar para ti. Amém. Deus abençoe a todos.